Eu comecei a trabalhar muito cedo, numa banda de baile, tocando, eu era músico. E sempre o que me moveu de uma carreira para outra foi alguma paixão. E aí eu descobri que fazer filmes era muito legal. O orçamento era bem maior e tal, e comecei a me apaixonar por filme. A gente fala muito sobre a liberdade que o país te dá, mas a gente fala muito pouco sobre a liberdade que você se dá. E você só vai entregar a sua liberdade por coisas legais. Só que o problema é que às vezes são muitas coisinhas legais. Aí quando vê, você não consegue se mexer. E depois do hashtag Sal, depois de levar muitas da vida também, como todos nós levamos, é óbvio que trabalho, o dinheiro, são coisas que precisa ter. Só que a gente não pode esquecer que elas são ferramentas para você fazer outras coisas que realmente são importantes. Porque, cara, é uma coisa de propósito de vida, sabe? Assim, não é de negócio. O negócio existe para sobreviver, mas assim, se eu tiver que virar o mendigo do mar, eu continuo fazendo isso, entendeu? E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde a gente bate um papo com pessoas que se reinventaram profissionalmente, começaram algo novo, foram atrás de novas oportunidades e desafios. Conversamos, né, e continuamos conversando com vários profissionais de diversas áreas que deram uma guinada na sua vida pessoal e profissional. Mostrando principalmente que não existe um limite de idade para você fazer isso, né? E sempre em busca de novas oportunidades, novos negócios, seja por prazer, diversão, necessidade ou um grande sonho, né? Eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host desse podcast, e você que acompanha, né, o nosso trabalho, ou você que é novo aqui, dê o seu joinha aí no YouTube, nas plataformas de podcast, e realmente nos siga também, para você não perder nenhum episódio, ficar sempre em linha com a gente e vendo aí o que a gente está falando, as informações que a gente traz. E se você gostar daquilo que você está ouvindo e vendo, fica à vontade de compartilhar aí com o seu network, com a sua roda, né, de amigos e conhecidos, tá? Hoje vamos ter um papo muito legal. Estamos trazendo aqui o Adriano Plotsky, também conhecido como hashtag Sal, que vai estar aqui batendo papo com a gente. E temos a companhia do Rui Cunha, de Valinhos, e da Zara Martins, de Campinas. Então vamos começar, né? O Adriano, ele é um gaúcho de Bagé, que resolveu ir para São Paulo e teve uma carreira de propaganda e marketing em São Paulo. E hoje ele mora num veleiro e tem um canal na internet com mais de 220 mil seguidores, se não estiver enganado. Então vamos lá, Adriano, fica à vontade aí de fazer sua apresentação aí, seu primeiro comentário. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, né, e poder falar da minha trajetória, né? Hoje estou bem exposto nas redes aí, mas raramente eu falo, né, de outras etapas da minha vida que foram para mim bastante importantes também, né? E que eu aprendi muito, né? E hoje eu tenho o hashtag Sal e digamos assim, ter essa linguagem de conseguir me comunicar nas redes, mas devido a todas essas bases que eu tive antes, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei numa banda de baile tocando, eu era músico. Opa, músico? E, e eu tenho, assim, eu tenho uma coisa que assim, sempre o que me moveu dessas fases da vida, assim, de um lado para o outro, de uma carreira para outra, melhor dizendo, foi alguma paixão, sabe? Assim, eu sempre me apaixonei por alguma coisa e botava aquilo na cabeça e não conseguia fazer outra coisa e dava um jeito de viver daquilo e de ganhar dinheiro com aquilo, né? Tipo, não sei se é receita de sucesso para todo mundo, mas é o que eu sempre fiz. E eu noto que mesmo assim na publicidade ou na arte, assim, eu sempre tive essa coisa de vinha uma ideia que às vezes era nem sempre muito redonda, sabe? E eu meio que ajeitava e tornava ela boa, sabe assim? Tipo, esse era sempre a minha coisa. E eu comecei sendo músico né, também fiz faculdade de informática, não terminei, mas aí tive um convite para tocar numa banda, né, em São Paulo, e eu fui, e ali foi uma parte muito importante que eu tive, assim, da disciplina do estudo como músico. Eu era um músico que gostava muito de estudar, de criatividade, alguma coisa autoral, né? Eu gostava de compor músicas, gostava, né, assim.
E aí, só que em São Paulo eu vi que, na minha história, né, tem músicos que se dão super bem como músicos, mas, poxa, tocava de noite, ganhava muito pouco, né, assim, tipo, e amava o que fazia, era altamente dedicado, autoral e tal, mas não tinha o resultado, né. Aí eu descobri que não estava disposto ainda a largar essa paixão, né, e descobri, pô, estúdios que faziam música para publicidade. E aí trabalhei num estúdio, e logo eu vi que, pô, sentado ali num dia, fazendo uma trilha, né, ganhava o que ganhava em 3 meses na noite, Legal assim, né? isso, hein? Legal, né? E, e aí foi legal essa parte, assim, que eu tinha autoral e de criar, né, mas que não era muito profissional, né, eu não sabia muito, assim, é muito comum um músico, né, que ser extremamente talentoso, estudar pra caramba, saber o que tá fazendo, mas não ser profissional num certo sentido assim, ó, de saber onde é que ele tá colocado e por que que as pessoas precisam da música dele, sabe? Então, por exemplo, às vezes tem o cara na pizzaria que toca alto pra caramba, mas tipo, cara, não é um show dele ali, ele tá ali porque as pessoas querem conversar e ele é uma coisa a mais ali, sabe assim? E eu sentia, e aí quando eu fui pra publicidade, eu ganhei um pouquinho mais disso, né? Aí logo eu fui trabalhar em TV também, aí eu dei uma transformadinha nisso. Ainda era músico, mas fui produtor musical, sonoplasta, fiz novelas, né? O som de novelas no SBT, na Record, e fui criando mais esse lado profissional. Aí depois da saí da TV, montei um estúdio, né? Que fiz músicas pro Bradesco, Mizuno, essas marcas, muitas marcas assim, né? E o pessoal fala, né, que o filme é 50% é a música, né? Só que geralmente é 5% do orçamento e tipo 2% do tempo, né? E aí, e foi legal, foi muito bacana. Só que perdeu um pouco essa coisa autoral e mágica assim da música. E ficou muito profissional demais, ok, beleza, mas e aí eu descobri que fazer filmes era muito legal. De que eu acabei finalizando alguns filmes, trabalhando na edição também, junto com a música, e descobri que, poxa, fazer filme me dava mais liberdade. Porque às vezes na música, na publicidade, vinha tipo uma música do Coldplay fazendo palavra para mim assim, ó, fa- faz quase igual que não seja plágio, e são 6 da tarde, e amanhã às 10 tem mídia, sabe assim, tipo, tem que Uhum. entregar. E aí perdeu um pouco a graça. Eu fazia, gostava, não é que eu não gostasse, não é que era um trabalho maravilhoso, mas assim, nos filmes eu vi que eu tinha mais liberdade, o orçamento era bem maior e tal, e comecei a me apaixonar por filme. Meio que larguei a Ah, música, assim, né? E essa foi uma transição também, parte porque as duas coisas se misturaram, assim, né? Parte porque eu via que, poxa, potencialmente podia ganhar mais dinheiro também, e porque me dava uma liberdade de criar, né? De fazer, mesmo que seja um filme com um briefing para uma agência, né? Que era da publicidade, tinha um universo ali para criar, né? Tipo, vem lá o roteiro da agência ou o storyboard, às vezes eu fazia storyboard, mas tipo, o cara andando com uma camiseta na rua, mas que camiseta é? Que rua é? Que, né? Então criar tudo isso te dá era um pouco de maravilhoso asa, né? Para você e tinha poder usar a imaginação. e também assim, ó, eu era um diretor que eu unia duas coisas também. Isso eu acho que é importante, assim, ó, você mudar de carreira, mas não quer dizer que você vai jogar tudo fora que você tem em você, sabe? Então, por exemplo, o diretor de filme é uma coisa muito ampla, assim, tem gente que só faz filme com pessoas, né? O cara é um ótimo diretor de teatro, sei lá, um bom ator. Eu não era meu caso, sabe? Assim, nunca fui um cara tão bom de dirigir ator, mas eu era muito bom de música, era muito bom de fotografia, sabe assim? Bom de técnicas, assim, porque eu tinha feito informática, eu tinha uma facilidade com computadores, então, de efeitos, né? Então, também é uma coisa que eu trouxe um pouco, sabe? Essa coisa, e trouxe uma questão também que era, que eu vi no vídeo ao contrário. Muita gente era extremamente profissional, sabia exatamente o que estava fazendo, mas não tinha o estudo e a autoria que tinha na música, sabe assim? Que às vezes, por exemplo, assim, uma música, eu fazia uma frase, eu sabia o nome daquela frase, quem fez primeiro, da onde que vem aquilo, sabe? Assim, no vídeo pouca gente tinha isso, assim, no cinema, assim, tipo, fazia, mas não sabia o nome daquilo, até se você procurar existe, assim, né?
E então foi uma coisa bacana, né? Assim, também trabalhar para publicidade, tive muito contato também com o mundo corporativo, um pouco mais diferente, né? Do universo que eu vinha. Adriano, eu já ouvi então duas transformações suas aí. A primeira foi ter saído de Bagé, ter vindo para São Paulo. Eu estou aqui em Sim. Valinhos, é quase São Paulo. E já foi uma transformação. Você disse que foi a música que te trouxe para São Paulo para tocar numa banda, tal. E a segunda transformação foi você ter feito saído da música e ir mais para filme, filmagem, cineasta, não sei como é que você chama aí. E as duas coisas você disse que a informática te ajudou. Eu achei que você disse que depois foi para propaganda e marketing, não sei se é bem isso, mas eu achei que você tinha sido formado em propaganda e marketing. Foi Não, informática que você quase formou, então. né? Então, assim, o que eu mais estudei até essa época, eu estudo música, na verdade, apesar de não ter feito faculdade de música, mas tinha estudado bastante. E eu sempre me dei bem com tecnologia. Meu pai tem uma empresa que lida com eletrônica, eu tinha feito alguns cursos de eletrônica, tinha feito segundo grau técnico de computação, faculdade também. E não que às vezes programei em alguns momentos, mas assim, tipo, eu tinha por exemplo, eu criei uma câmera 3D, né? Tipo, que eu fiz a parte ótica, a parte eletrônica, e gravei alguns filmes em 3D com ela, por exemplo. Era uma coisa que era natural para mim desvendar isso. Não que às vezes não criei uma coisa, mas assim, era muito fácil fazer as coisas conversarem, se comunicarem, né? Então eu acho que essa é a questão, assim, de você que é importante. Você pode mudar de carreira, mas você não precisa jogar fora toda a bagagem que você traz de outras coisas. E aí o pessoal me pergunta agora que eu moro num barco, né? Tá, mas o que eu faço? Eu quero morar a bordo, mas como é que eu ganho dinheiro? Cara, bom, é muito complicado, Essa é inclusive uma em boa qualquer pergunta. cidade, né? Como é que eu ganho dinheiro em tal cidade? Bom, Vamos falar um pouquinho disso. Agora, Adriano, né, pegando essas suas mudanças, né, e agora você hoje é o hashtag Sal, né, você mora num veleiro, que eu fico curioso, qual foi o trigger, o que realmente te levou a fazer essa mudança, né, do mundo, vamos falar assim, do marketing, de filmes, de sonorização, para dar essa guinada aí tão grande, vamos falar assim. bom, Da terra para o mar. Eu tava falando de um arco, né, que era essa coisa assim do autoral, e aí tipo, mais corporativo, e voltei para uma coisa mais autoral, que é agora o canal do YouTube e tal, né? Tem outro arco que você começou a falar, que eu também, agora quando você falou, me liguei, que era o seguinte: eu vim do interior, de um lugar super calmo, né? Super tranquilo, fui para São Paulo, que é o lugar mais, né, agitado do Brasil, possivelmente, e voltei para uma coisa extremamente tranquila, né? Então tem fases na vida da gente e coisas que acontecem que fazem a gente procurar situações muito diferentes em cada momento da vida, né? Eu estava nos meus 30 e poucos anos com a produtora, tava fazendo muitos filmes num salão de automóvel, né? Tinha 18 filmes, foi num ano. Eu fazia muito, todo ano eu fazia bastante filme. Ganhamos melhor stand lá do salão do automóvel, né? Eu não fiz stand, mas fiz vídeo. E aí, só que eu tive um burnout trabalhando pra caramba aqui. Não sei se vocês conhecem publicidade, assim, muita virada de noite, é uma carga horária de trabalho muito pesada mesmo. E eu, poxa, eu tava num absurdo, assim, que eu saí que deu tudo certo, foi legal o evento, mas eu saí de lá com o movimento involuntário no braço e o olho piscando, né, a cada minuto, assim. E que ficou durante uns 6 meses, sabe, assim, fui fazendo até exames e para ver se estava tudo bem e tal, era nervoso. E eu comecei a procurar coisas que me ligassem mais. A essa altura eu estava sentindo falta de natureza, de uma coisa, dar uma descarregada, assim, de vez em quando, né? E aí eu encontrei nadando na Ilha Grande, eu vi o pessoal fazendo churrasco num barco, e eu vi, eu quero fazer churrasco aqui, no mar, né? Tipo, é muito mais legal que na praia. E aí eu fui aprender a pilotar uma churrasqueira autopropelida, assim, absurdo, né? Aí eu fui na Guarapiranga, aí aprendi a velejar e descobri que velejar era mágico, que era até mais legal que fazer churrasco. E descobri
primeiro lugar, uma coisa que em um fim de semana me descansava mais do que uma semana inteira de férias no resort, porque parecia que eu entrava no outro mundo, sabe assim, entrava noutra, tudo diferente, eu conseguia esquecer das coisas. O importante ali era o barco não virar, o importante era o vento que vinha e eu esquecia de todo o resto. Muitas vezes não tinha celular, que era ótimo nesse sentido, né? E aí pô, foi chocante. Aí teve um outro momento, quando eu fui pro mar, que eu descobri que tinham pessoas entre Rio e São Paulo, né, assim, duas das maiores cidades do planeta, vivendo em seus veleiros de uma forma muito diferente, né? Que não havia terrenos, que você poderia ir de um lugar para o outro, que você fazia a própria água, a própria energia. Isso para mim foi incrível, assim, que como as pessoas não sabem que isso existe, né? Haviam poucas pessoas morando no veleiro nessa época. E aí eu sempre tinha uma coisa de fazer uma coisa autoral, e eu pensei, tá, isso aí é uma coisa que me interessa. Aí eu ia fazer um documentário, mas eu pensei, pô, gravei primeiro, falei, se isso aqui virar um documentário, umas 1.000 pessoas vão ver, vou botar num festival, talvez seja indicado, talvez alguma coisa, né? Experimentar botar no YouTube. Na época não era tão evidente assim, né? Tipo, criar um canal no YouTube não era uma coisa tão. Isso foi há 11 anos atrás, né? Não era. Existiam canais no YouTube, mas era uma coisa muito de nicho, muito. E foi crescendo, crescendo, né? E crescendo até um ponto que, de novo, entrou aquela coisa que eu tive na música lá atrás, assim, de só queria ver isso, só queria ver aquilo, né? Tipo, quando entrava um trabalho na produtora, eu, pô, você tem que fazer esse trabalho aí e tal, né? Tipo, e o canal lá. Mas E é eu que tinha tá. Nessa época, né, nessa fase, você ainda estava com o trabalho em marketing ou não? Estava levando as duas sim, coisas? tava levando as duas coisas, eu não morava ainda, né? Eu a bordo. Eu morava em Cotia, no condomínio e tal, e aí fazia, assim, tipo, tirava 5 dias para gravar, sabe? Aí vivia dentro do veleiro durante aqueles 5 dias. E, e eu notei que, assim, ó, poxa, era uma época que também já os vídeos, em geral, não só os meus, cada vez valiam menos também, era uma coisa assim, uma troca, né, tipo, de mídia da TV para internet. Aham. é, e, em primeiro lugar, assim, adorava que fazer aquilo e parecia que eu botava os vídeos ali e mais gente queria, sabe, assim, não é que era fácil fazer, mas assim, o mundo queria que eu fizesse isso. O mundo, eu digo, as pessoas, não tem nada assim, mas assim, tudo parecia assim, não, é para fazer isso, só que não dava dinheiro ainda, quase nada, assim, né? Mas eu senti que eu precisava pular ali, eu precisava, tipo, ó, se eu não. É uma coisa que eu realmente gosto, é uma coisa que tem um propósito, né? Muito mais do que fazer o carro X 2000 e, sei lá, 11, que 2012 o vídeo já não vale mais nada, sabe assim, já passou só de portfólio durante um tempo, depois também não vale mais nada. Ali o que eu fazia ficava, sabe? E até, por exemplo, e isso se provou verdade, porque até os vídeos que, por exemplo, fiz há 10 anos ainda são vistos, ainda, né? Então eu senti que ali Eu tinha sou uma coisa prova assim, disso. autora. Oi? Eu sou prova disso. Tenho visto, comecei a ver agora. Mas E explica uma não. coisa, esses seus vídeos no início, como é que você promovia isso? Porque como é que você inicia isso? Você dava para os amigos, Instagram, os seus colegas de veleiro? Como é que você iniciou? E quantos tinham no início? Você falou 1.000 vão assistir, era isso mesmo? Chegava a 1.000? Ou... No primeiro, sim, né? Porque acho que assim, existiam alguns vídeos de vela, mas nada assim, um canal direto, né? Assim, tinha coisa muito boa, vídeos muito legais, mas nada muito. E, e como era um nicho, muito, naquele primeiro momento eu fazia o vídeo, atingir outras pessoas, mas fazia pensando mais nos velejadores que estavam ali, né? Então o nicho não tinha muitos outros vídeos que mostravam isso, era abraçado pela galera, sabe? Então pelos fóruns, todo mundo, e o pessoal queria mostrar como é que é velejar para os amigos do trabalho, né? Eles usavam meu vídeo para mostrar, sabe? Então se eu tivesse feito um vídeo, talvez se eu tivesse feito um canal muito amplo, tipo assim, o Portas dos Fundos, que tipo, quem é que assiste Porta dos Fundos? Pô, uma quantidade enorme, é difícil de descrever até demograficamente, assim, né? É mais difícil. Agora, se tu começa num nicho que tem poucos canais,
o grupo abraça melhor você, sabe? E aí depois eu fui crescendo, tem uma hora que os vídeos, que o canal ficou maior do que o número de velejadores que existia, né? E aí eu tive que também, já tinha desde o início um pouco disso, mas mudou um pouco essa perspectiva porque comecei a chamar outras pessoas que nunca velejaram para conhecer a vela também, que é o que eu sinto que o canal faz mais hoje, sabe? As pessoas que velejam assistem também, mas tem um número muito maior de pessoas que a Maria velejar só não teve a chance ainda, assim, e acho que é esse que é o meu maior foco. E uma pergunta, por que o nome hashtag Sal e quando que você começou a usar? Foi desde o início? Sim, poxa, tudo que eu via de veleiro era assim, tipo, o livro de bordo do capitão, da âncora de almirantado, sabe? Alguma coisa muito tradicional. E eu não via isso na vela, sabe? Tipo, não era uma coisa que... Aquela âncora de almirantado só vem em museu, ninguém mais usa. Então, assim, era tradicional demais. Eu não sentia que era isso, sabe? Então eu falei, não, eu quero alguma coisa mais moderna. E aí eu comecei a fazer uma nuvem de palavras, assim, tudo relacionado a mar, né? Tipo, mar, âncora, vela, azimuth, tudo, né? E algumas coisas de internet, assim. E aí comecei a juntar, brincando com as palavras, eu achei isso sonoro, eu achei que era bacana e ficou, e pegou, né? E E ficou pegou, né? difícil, não. Então, sal é o sal do mar. Sal É do isso. mar, Não é nenhuma exatamente. inicial, 3 letras, você já tentou colocar? Já tentaram fazer, alguns amigos assim até deram algumas algumas ideias, Sail and Living. Aí eu descobri que em inglês, cara, tem às vezes se usa a hashtag sal por uma coisa que não é muito boa, é tipo single and looking, né? Tipo, solteiro e procurando. Eu falo, pô, não, 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 não. Boa. Eita, a caça. É, mas acho que não é muito usado, assim, tudo bem. E aí, agora, eu tô sentindo de novo essa fase que vocês estavam perguntando de como começar a mostrar para as primeiras pessoas, porque, tudo bem, em português, não é que não vale a pena, mas, assim, é legal mostrar para as pessoas, mas não faz tanta diferença pelo volume eu postar num grupo ou mandar num grupo de WhatsApp o vídeo, assim, é, pela quantidade de views que tem, né, naquele primeiro dia, não faz tanta diferença, não dá para medir, pelo menos assim, né? Mas eu traduzindo todo o canal, pelo menos os episódios novos lançados para inglês. E tem uma faixa de áudio em inglês, que é dublada com inteligência artificial. E essa é uma oportunidade de falar também sobre mudanças de carreira. Legal, Mas, né? Já pega o mercado abre, né? é, e, a, e assim, com o público americano, eu tô de novo agora, tipo, vou lá no grupo, fala, pergunto pro pessoal, pô, compartilhem com galera que vocês conhecem inglês, né? Porque, pô, abre para muita gente e eu acho que, assim, ó, o Hashtag Sal tem a missão de mostrar a costa brasileira para os brasileiros, de ter um retrato da costa brasileira. E eu acho que mais importante eu não sei, mas tão importante quanto mostrar essa costa também para a galera de fora. E a gente consome tanto conteúdo, e é bom, eu consumo também, né? Conteúdo em inglês, outras línguas com tradução aqui, né? Pô, é legal que eles consumam alguma coisa, exportar, né, o conteúdo, que eles consumam um pouco da nossa cultura, né? Tipo, eu acho que também aumenta o soft power do brasileiro. Não estou dizendo que eu tenho toda essa moral aí para aumentar muito grande proporcionalmente o soft power brasileiro. Mas sei lá, eu acho que atrai mais velejadores para vir velejar no Brasil, ou nem precisar velejar, né? Conhecer as coisas incríveis que tem aqui, né? E um turismo mais sadio, um turismo assim, menos massificado e tal. Eu acho que vai ser uma coisa legal. E, poxa, não sei se chegou a 2 semanas, que eu traduzi, sei lá, uns 10 episódios. Eu diria que 1/3 dos views do canal já é com a faixa de áudio em inglês. Então tem crescido Ó, rápido, assim. da E hora, você da vai hora. traduzir todos eles, desde o primeiro, você vai conseguir fazer isso? Eu não sei. Porque, apesar de ser com inteligência artificial, é um pouco trabalhoso, assim, você tem que identificar quem é que fala o quê, música, para ficar bom, você tem que ficar muito em cima, né? Porque a inteligência artificial faz muita bobagem. E
Então é um processo muito trabalhoso e pelo menos os vídeos novos e eu tenho feito assim, tipo, 4, 5 vídeos, né, que eu faço por mês traduzidos e 4 ou 5 para trás dos mais vistos, né? Então eu tô começando pelos mais vistos, tô descendo. Talvez, em algum momento, eu sinta que vale a pena acelerar e botar mais gente para fazer isso, né? Por enquanto, tá eu e a Ana fazendo aqui, mas também é um processo que a gente está aprendendo fazer, né? Tipo, não é nada pronto, sabe? Existe a solução pronta, mas ela não é muito legal. E o primeiro que a gente fez foi ruim, e aí o segundo melhorando, e a gente está cada vez, acho legal, antes de escalar, Vai assim, a gente aprimorando, né? ter uma noção muito boa de como fazer, né? Até para se botar mais gente depois. Mas essa é Ah, uma questão também importante de carreira, sabe? Tipo, porque eu vejo assim essas dublagens, né? Eu trabalhei muito com dubladores e com o pessoal tradutor, não é que vai sumir, mas é diferente. Porque se hoje já está razoável, não é igual, ainda com dubladores é melhor, sem dúvida. Mas daqui a 5 anos eu não sei se não vai ser muito próximo, sabe? E na uhum. tradução, pô, qualquer um que for traduzir hoje, no mínimo, começa com a inteligência artificial, sabe? Tipo, e é muito rápido essa transformação. Se o profissional não consegue é, aprender, né, a se adaptar com essa tecnologia, é fogo, porque o É ritmo muito da rápido, mudança né? é muito rápido. É muito rápido. Né? Eu vejo assim que o pessoal fala, tipo, não, mas sempre teve essa coisa, né? Tipo, que novas tecnologias vieram e os empregos se transformaram, e é verdade. Agora, é muito diferente tu pegar um cara que trabalhava no campo e botar numa fábrica de tecido, é mais rápida a adaptação. Agora, tu pegar um advogado, que era assistente de um grande advogado, e agora a inteligência artificial faz a parte dele, ou se tu pega um médico que analisava imagens e agora passou a vida treinando e a inteligência artificial faz mais rápido que ele, ou quase igual, né? Se não tá assim, em breve vai ficar. Demora muito tempo para treinar essa pessoa para ela ter o mesmo nível de produtividade de vida do que como era na primeira revolução industrial ou na segunda, sabe assim? Então Uhum. é um ritmo muito diferente essa mudança. Que legal. É bom essa parte tecnológica, eu não sabia disso e estou curioso, vamos ver como é que ficou. Ô, Verdade. Adriano, então, você mudou essa terceira virada sua. Você saiu, você foi morar num veleiro. Mudou totalmente. Vive do hashtag Sal, eu acho que é o seu canal. E me parece muito feliz. Eu assisto o canal, eu vejo isso ficar muito claro. Mas para as pessoas que não acompanham o seu canal ainda, conta um pouquinho como é que foi essa sua. Você voltaria para a Terra? Como é que tá? Conta essa transformação para a gente. Não, eu nem penso nisso, assim, porque aqui quem tá pensando em morar, quem mora na cidade pensa em ir pro barco, sempre fica umas perguntas assim, pô, mas as coisas que eu vou perder, né? Meu carro, lá, não sei o que lá. E eu, quando fazem essa pergunta, eu penso assim, poxa, olha as coisas que eu ia perder voltando pra Terra, sabe? Hoje aqui eu tava cansado, não sei o que lá, que é calor, e tomei um banho de mar, tá, dei uma nadada até outro barco, voltei e segui trabalhando. Para mim, perder isso, cara, depois eu posso trabalhar até mais tarde, eu trabalho várias horas por dia aqui, mas ter essa chance de ter o mar logo ali, essa flexibilidade, e também poder viver em lugares diferentes, né? Para mim, é, e viver em lugares diferentes, assim, tipo, um mês em cada lugar, mas eu ainda estou em casa, minhas coisinhas estão aqui, tá tudo no esquema, sabe? E isso para mim não tem preço. E as pessoas, cada vez menos, mas antigamente, logo no início do canal, o pessoal falava assim, você vai largar tudo, você vai, né? Mas vir morar a bordo não é necessariamente largar tudo. Claro, se você tem uma vida muito presa geograficamente num ponto e tal, pode ser que se largue mais coisas, né? Mas eu tento, assim, eu tenho muitos compromissos, mas eu tento fazer com que quase nenhum deles tenha um lugar certo para acontecer, sabe? Eu tento sempre, tipo, tudo é online, tudo, sabe, que não, feito no jeito que eu não preciso estar em um certo lugar. E tem até um livro, o Liberated CEO, do Scott Leonard, acho que é isso, que ele fala que ele foi um cara que foi CEO de uma empresa de auditoria nos Estados Unidos,
durante 3 anos e dando a volta ao mundo com a família. E ele falou uma frase que eu gostei muito, assim, que era que os negócios dele era como um lás de guia, que é um nó famoso, né, na vela. São fáceis de amarrar e fáceis de desamarrar, sabe assim? E eu tudo penso nisso, assim, eu tento não me emaranhar com muitas coisas, sabe? Tipo, às vezes até perco várias oportunidades, tipo, por que você não faz uma fábrica disso aqui? Por que você não faz não sei o que lá? Sabe, assim, eu digo não para muita coisa para manter esse estilo de vida que para mim tipo, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Ficar mais simples e flexível, de você poder se movimentar, né? De maneira geral. Mas e como é que você faz isso com relação a pessoas, por exemplo? Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, tem família, filhos, netos, e para mim seria uma dificuldade muito grande deixar de conviver com eles. Como é que você convive assim dessa forma? Porque tudo bem, existe a tecnologia, você consegue conversar com todo mundo, com videocâmera, tudo bem, né? Mas e como é que você lida com isso? Com você não ter esse contato mais próximo, assim, com pessoas que você encontra pessoalmente mais vezes? Como é que você faz isso? Olha, tenho saudades de muita gente, vontade de estar perto de muita gente, né? Mas comigo, eu desde os 17 eu fui morar em Porto Alegre, eu morava em Bagé, né? Depois fui morar em Porto Alegre, aí depois fui morar em São Paulo. Eu tô meio acostumado, assim, na verdade, tá meio longe da família, sabe? Tipo, muito antes de morar a bordo, já era assim a minha vida, né? De estar longe, às vezes visitar e tal, né? Mas eu noto que também, às vezes morando a bordo, tipo, especialmente se, tudo bem, se você vivia todos os dias próximo da tua família, é mais difícil, claro. Mas até, tipo, às vezes é mais comum gente que não queria me visitar. Agora é mais fácil me visitar, que eu moro no barco, tem uma coisa legal, tá num lugar incrível. E é um momento muito legal também com as pessoas, tipo, de sair numa praia, ter uma coisa, história. Pode ser uma coisa que atrai a família até, sabe? Mas certamente é uma coisa assim, ó, tudo na vida é assim, né? Não é todo mundo que gostaria disso, né? Normal. Não é todo mundo que gostaria de morar numa capital, não é todo mundo que gostaria de morar no interior, ou então até numa fase da vida, né? Eu queria muito morar em São Paulo, morei, foi bom, mas tem uma hora que não mais, hoje não mais, sabe? Então, são escolhas na vida, né? E tem gente que também espera para poder fazer isso, os filhos tá maiores também, né? Acho que a gente se adapta, a gente aprende. E hoje a tecnologia ajuda muito a gente a se comunicar. É difícil, eu tô sempre em contato com a minha família também, né? Imagino. Ô, Adriano, você morava numa casa grande, num condomínio, 400 metros quadrados, e foi para um barco de primeiro 27 pés, agora 32. Como é que é isso? Você tem que se desapegar muito. Era um 25 e agora é um 34. E sim, 34. mas sabe, eu naquela casa eu me sentia sufocado, sabe assim, tipo, tinha espaço, mas tudo murado, para manter era caro também, tipo, caro e trabalhoso, tipo, às vezes precisa, barco dá muito trabalho, pô, a casa dá trabalho pra caramba também, sabe, tipo, tinha uma piscina de 90 mil metros, de 90 mil litros, sabe, vidro para tudo que é lado para limpar, sabe, tipo, e aí no barco era mais leve, sabe, tudo bem, o 25 realmente era muito pequeno, né, tinha esse lado que era pequeno, mas o ambiente, as pessoas, para mim, naquele momento, poxa, foi um ano, eu morei 1 ano e meio nesse 25, foi fantástico. Então eu acho assim que tem muitos luxos diferentes na vida, né? Tipo, o luxo de ter uma casa bonita e grande, cheia de coisas, é um luxo, né? Agora, esse que eu falei, por exemplo, de a qualquer momento poder tomar um banho de mar e voltar, e você tá em casa, no seu banheiro, nas suas coisas, é outro luxo também, né? Então, você não precisar pagar uma conta de luz também é outro luxo, né? Tipo, tudo bem que aqui tem uma. E não é nem tanto pelo dinheiro, assim, mas, tipo, essa capacidade de não estar amarrado. Muito grande. Porque uma manobra, se eu quiser sair daqui hoje e, sei lá, ir para o Uruguai, eu vou, sabe assim? Tipo, não. Só ir, sabe assim? E se tivesse uma casa, pô, você já casa, você já. Nossa, quem vai ficar com a casa? Vai ter que alugar a casa, você vai ter que ver se você vai cortar a luz, se vai deixar assim, né? Sabe assim? Você tem uma série de coisinhas que tiram bastante sua liberdade. Porque a gente fala muito sobre a liberdade que o país te dá e tal, e é uma discussão importante, né? Óbvio.
mas a gente fala muito pouco sobre liberdade que você se dá ao se tira, né? E cada decisão que você faz, você às vezes vai podando a sua liberdade. Você vai óbvio, você só vai entregar a sua liberdade por coisas legais. Todas são coisas legais, entende? Assim, tipo, você não vai, a não ser que você faça grande bobagem, mas você não vai entregar a sua liberdade por uma coisa que não é legal, querendo, sabe assim? Só que o problema é que às vezes são muitas coisinhas legais. Aí quando vê, você não consegue se mexer. E tem gente que quer transformar a vida num transatlântico, assim, sabe? Que quer, tipo, poder e dinheiro e muitas coisas e atravessar com aquela inércia pela vida, assim, né? Mas é difícil fazer uma manobra. Um transatlântico demora, tipo, uns 10 quilômetros para parar, quando tá em velocidade de cruzeiro, sabe assim? Então, qualquer coisinha, tipo, é complicado mudar, né? E a minha vida é tipo, eu quero que seja um parque de regata ligeiro que faz uma curva de 90 graus a qualquer momento. Vai para tudo que é lado, né? Exatamente, sabe? Por exemplo, na época da pandemia, tipo, pô, eu vi muita gente, eu pensei assim, cara, se eu tivesse com a minha empresa, com funcionário, na pandemia, cara, ia ser uma tensão absurda, assim, desespero, não sei o que vai ser e tal, né? E eu, claro que eu fiquei tenso, é claro que também, né, tipo, mas eu fiquei triste, né, pra gente da minha família morreu, não tô falando que foi, mas com esse ponto de vista eu tava muito tranquilo, sabe, assim, porque, tipo, eu tava com essa manobrabilidade muito fácil, assim, sabe, tipo, se eu quiser entrar, a gente no barco aqui, por exemplo, a gente gosta de ir no restaurante bom, a gente gosta às vezes no shopping e tal, né, mas às vezes o cartão de crédito, por exemplo, cresce muito, é tipo, cara, vamos para Abrolhos. A gente ficou, tipo, 22 dias em Abrolhos, não tem onde gastar, cartão de crédito, desceu lá para baixo, as contas ficaram direitinho de novo, sabe? Então, não, e foi feliz, não foi triste gastar menos, sabe? Foi para um lugar, um mês maravilhoso, né? Então, essa capacidade de manobra na vida eu acho importantíssimo. E você sempre teve esse espírito assim? Sempre teve essa vontade assim de ser livre, de não ter muitas amarras, não? Isso. Não, eu me lembro que eu fui fazer um curso desses de empreendedorismo e tal, não sei o que lá, né? E perguntaram onde é que você quer estar daqui a 10 anos, não sei o que lá. E eu, não, na verdade, eu acho que nem sabia direito, e queria uma coisa mais para corresponder ao curso, né? Eu quero ter uma produtora com não sei quantos funcionários, com não sei o que eu medir a qualidade da vida, tipo, do que eu quero com a quantidade de funcionário, cara, né? Tipo, isso é um meio de fazer alguma coisa, não é um objetivo na vida, né? Mas é como eu pensava, sabe assim? Tipo, eu queria um transatlântico que eu nem sabia para onde ia, sabe assim? E eu acho que depois do Hashtag Sal, depois de levar muitas da vida também, como todos nós levamos, depois, eu sinto que, cara, é óbvio que trabalho, o dinheiro, são coisas que precisa ter, né? É óbvio, né? Só que a gente não pode esquecer que elas são ferramentas, né? O dinheiro é uma coisa que é útil para você fazer outras coisas que realmente são importantes. Mas você não pode ter isso como um fim, né? Você não pode ter o dinheiro como né, ou o cargo na empresa tal como um fim, né? Ele serve para te dar uma vida melhor, para proteger melhor as pessoas que você ama, né? E eu acho que isso tá mais claro para mim agora, assim, sabe, do que eu quero. E aí eu vejo assim quanto eu preciso. Claro que eu quero alguma sobra, quero ter uma aposentadoria, quero ter alguma tranquilidade, né? Mas eu tenho muito mais claro isso, assim, do que eu quero fazer. Não nem da minha carreira, da minha vida, né? Tipo, a carreira é como eu vou chegar lá. Mas, assim, tipo, isso é uma coisa que não sei se eu tô certo ou tô errado, né? Tipo, eu tento sempre ter bastante humildade, a conclusão que eu cheguei, né? Mas me dá muita tranquilidade pensar assim. Acho que não existe certo ou errado, existe o certo para você, o errado para você e para cada um, né? Exato. Cada um tem seus próprios objetivos, tem sua vida, então, né? Pessoal, acho que esse papo tá muito legal, vocês estão curtindo muito, tenho certeza, aí esse papo com o Adriano, o Hashtag Sal. E você que nos acompanha, né? Não esquece de dar o seu joinha, de dar o subscribe, de compartilhar. E vamos voltar agora para você, Adriano. Nesse momento todo, antes ou em alto mar, você entrou em pânico em algum momento? Cara, não. Eu acho assim, ó, teve 2 momentos de. Cara, assim, ó, existe o medo, e o medo é uma coisa boa. O medo
ele te dá adrenalina, te faz você Mas né? pensar, né? O medo é importante, eu tive medo várias vezes, né? Mas o pânico é aquele que te paralisa, né? O pânico é aquele que você trava e começa a fazer bobagem e começa, né? O pânico vem do Pan, né? Que ele saía tocando a flauta dele lá e assistindo o rebanho e tal, né? Era aquela da mitologia grega, né? Mas não, eu tive momentos assim de bastante medo. Quando eu tive quando eu comprei meu primeiro barco de oceano, Brutus, e aí começou a dar um alarme lá e eu tava no meio do oceano, não sabia nada e achei que o barco ia afundar e por fim era um sensor de alagamento numa parte do motor lá, eu pensei, nossa, tá entrando água, quando eu vi era bobagem, era tipo, tava condensando água no sensor lá. Mas eu fiquei, tipo, foram as 2 vezes que eu vomitei, assim, porque é muito raro eu enjoar, muito raro, eu cozinho lá dentro do barco, sem olhar o horizonte, de boa, mas esse é o momento, e teve uma outra vez que eu tava descendo aí já bem mais experiente, estava descendo para Porto Alegre, já era a terceira vez que eu descia para lá, e aí a gente pegou 50 nós de travessa, que tipo uns 90, 100 quilômetros por hora, né? Tipo, ventilado. E não era só a situação do vento ali, mas também assim, pô, tava com a Ana, minha esposa agora, e ela tava conhecendo a vida a bordo, e eu, poxa, meu, que situação, botei ela nesse lugar aqui, né? Trouxe a menina pra cá, e agora, imagina se acontece alguma Experiência, coisa. Pô, né? entrei numa coisa assim, né? E aí quando eu tava no meu turno, tava tudo bem, mas aí que eu tava fazendo alguma coisa e tava, não, isso faz aquilo. Enquanto você tá assim, fazendo coisas, pode estar caindo o mundo, mas você tá eu para mim tô bem, mas aí eu entrei no meu turno para descansar, fiquei nessa viagem, assim, sabe? Aí deu uma enjoada, tipo, mas daí veio meu turno, eu pá, já voltei, já assim, né? Então eu acho que às vezes essa ansiedade, né, é você ficar antecipando coisas, né? Que não aconteceram ainda, né? Assim, e o pânico é muito isso, eu acho. Assim, você começa tipo pensar em coisas que vão acontecer e tal, e por fim elas nem acontecem às vezes, né? Tipo, e é difícil também ter policiamento de na hora não notar isso, né? De notar isso, né? E conseguir corrigir, né? Mas não tive assim. Esses foram os pontos altos assim de ansiedade e tal, mas eu sempre mantive um perfil mais calmo mesmo. Legal. Agora eu queria Ô, falar um pouquinho, Adriano, sobre a parte financeira, né? Porque viver num veleiro ou fazer alguma coisa diferente, meio jogado para o alto, muitas pessoas têm essa vontade. Agora, como é que é conseguir se manter, né, financeiramente? Porque, querendo ou não, manter um barco tem despesa, né? Tem um Sim. monte de coisa. Como é que funciona isso? Vem tudo do seu canal no YouTube? Sim, só a minha única fonte de renda é o canal. É, e ter um barco e morar num barco pode ser bem mais barato que morar em terra, pode ser bem mais caro também, dependendo do jeito que você toca a vida e tal, né? Mas há uma oportunidade de ser bem mais barato, se você consegue curtir os lugares que a natureza te dá aqui, sabe? Se você consegue, por exemplo, você está em São Paulo e vai fazer alguma coisa de lazer, pô, você vai gastar, sabe assim, tipo, você vai num restaurante, você vai num shopping, você vai, né? Aqui, pô, às vezes a gente foi queimar, fazer um churrasco na praia com os amigos, fazer uma fogueirinha ali, foi maravilhoso, e ninguém gastou nada, só, né? Então, assim, mas também dá para você, tipo, encher o barco de coisa cara e de última geração e ser bem caro também, né? Então, não necessariamente eu digo assim, Manter não é necessariamente morar dentro. num barco não É, necessariamente morar num barco é mais caro. Eu acho que pode ser mais barato, especialmente se você conserta algumas coisas. E eu tenho, poxa, eu ganho, principalmente o que me mantém são os apoiadores do canal, hoje são mais de 1.000 pessoas que deixam alguma coisa para mim todo mês, né? E, poxa, eu sou muito grato e tem sido uma coisa muito estável, sabe? Tipo, eu faço isso já o canal tem há 10 anos, vai fazer isso há 8, e eu que montei há bastante tempo, e me dá uma liberdade editorial muito grande, porque eu posso dizer muitos nãos, sabe? Eu tenho patrocínios também de vez em quando, né? Mas eu sim. só faço de coisas que absolutamente eu gosto, que eu acho que se eu não, que eu uso, ou então, assim, eu usaria. Por exemplo, se tiver um produto para um catamarã, e eu olho assim, pô, se eu tivesse um catamarã, eu usaria. Esse negócio é bem legal. Tipo, tudo bem, eu faço, sabe? Mas eu falo, nossa, eu recebo proposta. Então, assim, de jogos, né, dessas bets aí, eu recebo
toda semana proposta, não é pouco dinheiro. Mas jamais faria, tipo, porque. Mas agora, se eu não tivesse, por exemplo, um crowdfunding, uma coisa assim que vem de quem assiste, talvez fosse mais difícil, né? Um momento de dificuldade, assim, você ter toda essa, né? Poder toda essa liberdade de ser mais idealista, né, nessas questões, né? E aí tem aí, tipo, eu tenho também o dinheiro que o YouTube, né, das propagandas que o YouTube coloca ali, né, e eu consigo muita coisa também com patrocinadores, para a parte elétrica aqui do barco, Sem Fronteiras, aqui botou equipamento maravilhoso de elétrica, que você vê o computadorzinho que enxerga tudo ali e tal, e sinalizador, que são marcas que me mandam também, isso me ajuda bastante também a ter uma manutenção do barco aqui, bastante, né? Legal, assim, e diminuir os custos. Mas, poxa, hoje com o canal do YouTube, hoje com 200 mil inscritos, como eu tô e tal, assim, é possível viver dele bem, né? Dá para sobreviver de boa. Ô, Adriano, a gente tem uma parte aí que a gente, né, faz perguntas e você responde em menos de 1 minuto. Vamos ver se dá, mas... primeira delas, como é que pode, uma pergunta, como é que pode um velejador que não gosta de peixe, mas gosta de ostra? Isso eu nunca vi. Como é que é Pô, isso? cara, é um absurdo, é um paradoxo. Eu não Total, tenho nem, não total. vou nem me tentar me defender, mas desde criança eu não gosto de peixe, e aí abri uma seção para ostra, que eu gosto, camarão fritinho, assim, gosto também. Lagosta esses dias provei, não gostei. E toda hora alguém tenta E pior que eu não sou fresco para comida, assim, eu como. Nossa, rim de carneiro, sarapatel, jiló, o que você quiser eu como, é só peixe que não vai. Legal. Outra pergunta. Essa pode ser um pouco mais complicada para responder em 1 minuto, mas vamos tentar. Para a gente, esse sonho de ir morar no mar, acabou sendo um sonho morar no mar. Muita gente tem esse sonho. E tem um problema que esse seu sonho, se depender de ser o mesmo sonho da sua companheira, no caso, e ela não quiser, como é que faz isso? Bom, acho que isso é uma coisa que não é só da vida a bordo, né? Tipo, às vezes, por exemplo, alguém quer morar no interior, por exemplo, que eu dou muito como exemplo, e o parceiro não quer, é uma coisa que vai ter que ser negociado, né? Tipo, é uma coisa que é, eu acho que tem que pesar, né? E cada um vê o que vai fazer. É uma coisa que não sei se tem como uma palavra mágica, mas há como resolver. Há como, por exemplo, você mostrar para o seu parceiro o como esse mundo pode ser, né? E tem formas como esse mundo pode ser legal, né? E tem formas de fazer isso. Eu já vi, por exemplo, o cara falando assim: não, eu quero mostrar para minha mulher que eu quero morar no veleiro e tal, como é que é. Onde é que tem uma viagem que eu possa ir de Angra para Bahia? Eu falei, não, cara, não faça isso. Não vai botar tua mulher numa viagem de casa, ela nunca entrou no veleiro, você vai botar no alto mar, né? Leva ela para passear em Paraty, para ela conhecer, que é 99% do tempo que a gente mora no veleiro é parado no lugar, né? Então, tipo, conhecer outras pessoas, ver que tem amigos, que é possível tocar uma carreira do barco, porque às vezes, muitas vezes, assim, eu vejo que o parceiro hoje a maioria são os homens que querem, as mulheres não, mas muitos casais que eu conheço que foi o contrário. Hoje já se encontra aí uns 20% que as mulheres querem e o cara não. Mas e mostrar pro parceiro que, tipo, que não é o fim da vida profissional, sabe? Tipo, que você pode trabalhar online, que o trabalho que pode ser online pode ser feito também, né? Ou novas oportunidades que acontecem na vela também. Entrevistei muita gente que criou uma carreira aqui e progride aqui, tipo, morando a bordo e oferecendo serviço para os veleiros, enfim, né? Então, eu acho que é isso, começar devagar, mostrar como a vida pode ser tranquila e gostosa aqui, não sair enlouquecendo e tentando atravessar o Atlântico de primeira, assim, Né? e mostrar para o parceiro as coisas como a vida do parceiro pode ser aqui, coisas que a pessoa pode fazer, que pode ser interessante, inclusive profissionalmente. Eu sabia que essa pergunta teria uma resposta mais longa, mas eu vou te dar a última, assim, pelo menos a minha, vai? Hashtag Sal. Como é que você se sente ou se descreveria
fazendo o hashtag Sal? Você é você se sente um cineasta? Você se sente um filósofo? Você se sente um poeta? Você se sente um contador de histórias? Um entrevistador? Como é que você se define no hashtag Sal? Bom, das que você falou, eu acho que eu me sinto mais nas últimas. Entrevistador e contador de histórias. Mas eu tive um passado no cinema, apesar de que hoje o que eu faço aqui tem uma linguagem distante do cinema, assim, porque o YouTube também não combina muito, sabe? Assim, parece meio fora de lugar uma linguagem muito cinematográfica aqui. E também o cinema exige uma hierarquia e uma equipe grande, uma coisa que que eu não queria fazer, sabe? Eu queria uma coisa muito mais solo, muito mais independente e tal. E eu uso muitas referências. Não sou filósofo, eu fiz faculdade de filosofia, não terminei, mas acabei estudando filosofia, né? Tenho algum conhecimento assim, mas não sou filósofo. Mas eu faço textos inspirados em textos filosóficos. É uma constante fonte de referência minha para falar das coisas que eu vivo no barco e das pessoas que eu entrevisto, né? Então, é um pouco disso. Definitivamente contador de história, entrevistador às vezes, uma pitada de filósofo e também outra pitada de diretor cinematográfico. Legal. Eu vou emendar uma outra pergunta. Nesses 10 anos, você pensou em desistir alguma vez? Não. Never. Mesmo quando estava bem difícil, que é logo no início, assim, os primeiros 2 anos. Mesmo quando... não penso. Poxa, em vários momentos da minha vida que tipo, que depois que isso aconteceu, assim, segui sempre reto nesse caminho, porque, cara, é uma coisa de propósito de vida, sabe? Assim, não é de negócio, sabe? O negócio existe para mim sobreviver, mas assim, se eu tiver que virar o mendigo do mar, eu continuo fazendo isso, entendeu? Assim, tipo, eu gosto, eu amo fazer isso, é o que eu gosto, tipo, eu sinto que tipo um legado, uma coisa assim, sem querer querer achar que é um grande legado, ou querer comparar com qualquer outro artista ou qualquer outro velejador, assim, não é uma questão de escala, mas uma questão de sentido, assim, sabe? Tipo, eu me preocupo muito mais com o que vai ficar do que eu fiz, sabe? Mesmo que seja numa escala micro, assim, mas essa é a minha maior preocupação e eu crio um negócio na volta para que isso aconteça com tranquilidade, sabe? Entendi. É uma questão de satisfação mesmo, pessoal, né? Você faz o que Exato. realmente te satisfaz, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você gostava de geografia quando você estudava? Porque você deve usar Amava. muito. Gostava? Amava e eu adoro fazer navegação tradicional. Porque hoje é tudo computador, GPS, né? Assim, raramente alguém. Mas eu gosto, agora eu estava voltando da Refeno com sextante, e aí carta e compasso, e sabe assim, esse lado mais. Rústico. Mas... Isso, né? E eu digo assim, a geografia tem um lado humano, né? Assim, e tem um Sim. lado mais astronômico, digamos assim, né? Tipo, que eu gosto bastante, né? E da parte humana também, né? Adoro sociologia, antropologia, assim. Eu gosto muito de geografia, bastante. Você já era um predestinado para esse tipo de vida, então, hein? Eu acho que sim. Mas sabe que a vida a bordo é muito generalista, sabe? No universo agora, que é todo mundo muito dentro de uma só coisa, pô, o velejador é o último renascentista, assim, sabe? Tipo, é o cara que tem que saber de tudo um pouco. A gente tem que saber consertar motor a diesel, mexer com elétrica, fazer receita de pão, conseguir, sabe, pegar água, onde é que tem água, como purificar água, consertar um estofado. O velejador, para viver a bordo, sem querer, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Faz de tudo. Que também é muito legal, né? É uma oportunidade enorme de aprender, sabe? Eu fui morar no final dos meus 30 anos, 36, uma coisa assim. Mas, pô, gente que às vezes vai morar agora há pouco, com 80 anos, e aprendendo, sabe? Assim, aprendendo coisas novas, o que é maravilhoso, né? Eu acho que aprender,
Aliás, é uma coisa assim, o que todas as minhas viradas de carreira foi porque eu estava estudando alguma coisa, ou vídeo, ou YouTube, ou novela, eu estava aprendendo e estava com sede de aprender aquilo ali, ver como funciona, e aí me apaixonei tanto que ia fazendo. E mesmo na música, quando eu aprendi uma técnica nova, é que vim composições melhores. Então, acho que assim, aprender é uma oportunidade de se renovar, e a vela te dá a oportunidade de aprender muitas coisas, sabe, assim, desse jeito meio generalista, né, que pode ser bom também, né, não só ficar tão específico em uma área. E qual instrumento você tocava quando você era músico? Contrabaixo era o meu principal. Legal. O resto eu tocava no estúdio, que vai, volta, grava de novo, grava uma parte e tal, assim, toca, né, mas o contrabaixo tocava direitinho. Legal. E você faria algo diferente se você pudesse voltar no tempo nesses 10 anos, ou tudo rolou do jeito que tinha que ser? Pô, dá uma vontade de usar aquele clichê, né? Só faria antes, mas é muito difícil, né? Tipo, que talvez eu com 25 olhasse essa vida e não era o que eu Não fosse queria, o né? Acho que momento, né? Não fosse o time certo, né? não daria o valor para É. as coisas que eu dou hoje, porque eu dei naquele momento, né? Então, não sei, talvez assim, logo que surgiu o canal, em vez de fazer um vídeo a cada lua nova, que eu fazia, tipo, mais ou menos uma vez por mês, fazer toda semana, sabe? Acelerar mais um pouco naquele momento ali. Mas dentro das condições que eu tinha na época, com o que eu sabia na época, era o que eu podia fazer naquela época, sabe? Não adianta também ficar se maltratando muito, né? Tipo, por uma coisa que podia dar errado também, né? Já rolou, né? Legal. E agora pensando, né, Adriano, de repente numa pessoa, um profissional sênior já que está pensando em dar uma mudada de carreira, começar algo novo, você teria, sei lá, alguma dica, alguma orientação ou sugestão para essa pessoa? Ó, muito mais como... Eu acho que tem coisas na vida, né, que não é fórmula e não é um vocabulário, né? Então, assim, tipo, eu não estou aqui dando uma receita, mas estou dando um caso a mais para aumentar o vocabulário, né? E somar com as coisas que a pessoa já tem na vida, né? Mas eu acho que dá chance para uma paixão, sabe? Que pode ser uma bola quadrada, sabe? Assim, tipo, eu gosto de... Não sei o que vai ser, mas tal coisa, gastronomia, não sei o que lá, mas transformar essa bola quadrada numa coisa viável, sabe? Tipo, porque hoje em dia qualquer coisa que você pensar, tem muita gente fazendo. E tem muita gente boa fazendo. E se você não conseguir ter muitas horas de se jogar ali com prazer, com hora assim que funciona, hora que você tá com a mente naquilo, hora que você consegue enxergar como as pessoas que precisam daquilo enxergam, assim, é difícil, sabe? Né? A não ser que você seja um administrador, que você vá ter outros talentos que estão com essa pegada, assim, mas eu acredito, assim, que dá uma chance para aquela paixão que você tem e organizar ela bem, torná-la profissional, torná-la assim, eu acho que vale a pena. Eu estou enebriada com tudo isso que eu estou ouvindo, porque é muito legal você ver uma pessoa que fez uma mudança de vida e que curte o que está fazendo e fala com essa paixão que você fala, do que você fez, de tudo que acontece. Obviamente, que você disse também, teve seus perrengues, né? Mas é muito legal você ver uma pessoa que continua apaixonada pelo que está vivendo. Isso é muito gostoso. Parabéns. Obrigado, querido. Que legal. E que baita história, né, Adriano? Realmente eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, você está aqui com a gente, né? Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, super ocupado. E para encerrar, você fica à vontade aí de fazer seu comentário final, sua mensagem, onde o pessoal te encontra, em qual porto, não, brincadeira, e como que enfim, o que você quer passar aí, vai. Bom, me procura no YouTube, né? Se você quiser conhecer mais sobre a minha história e de várias outras pessoas. Eu entrevistei acho que 200 de pessoas que moram em veleiros, né? Cada uma com um ângulo diferente dessa história, né? Procura no YouTube, né? .com/#Sal, ou procura #Sal no YouTube, né? #Sal, né? Tem o Instagram também, #Sal_oficial, mas tem mais material no YouTube. Né? E procura lá, tem várias histórias que algumas acho que você vai se identificar.
Legal, da hora. Muito show, gente, muito legal. Valeu, Adriano, #Sal. Valeu, Rui, valeu, Zara, esse papo. E, galera, lembrando que o Nada de Pânico ele é produzido por um time de profissionais sêniores, né? Justamente para mostrar que não tem limite de idade para você correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, do seu propósito, né? Se você sabe. Sua felicidade. Né? Da sua felicidade, né? E vamos aí realmente aproveitando a vida da melhor forma, né? E vocês podem seguir, né, o nosso canal aqui no YouTube, o Nada de Pânico, o nosso canal no Spotify, tá? No nosso Instagram também, o Nada de Pânico Team. E dessa forma a gente vai encerrando hoje, agradecendo a todos e um grande abraço aí pra galera, afinal nunca é tarde e a vida é repleta de oportunidades. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Adriano. Até mais. Valeu, Adriano. Até mais, pessoal. Foi um prazer enorme.